Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal. Mas, como é de costume, eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Sejam todos bem-vindos, né? Muito obrigado aí por comentar os vídeos e assistir. Sinta-se todos abraçados por mim. E você, meus queridos, que não conhece o meu trabalho ainda, de repente você aí mexendo no YouTube, você encontra o meu vídeo e você assiste. Peço você para assistir do início até o final para você entender a mensagem. Entendendo e gostando, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho na posição todas para esse crescimento desse canal. Precisamos que esse canal alcance mais pessoas para mostrar a verdade através da luz da graça. No estudo de hoje, meus queridos, eu quero falar da ressurreição, né, após a morte. Quero falar também das pessoas que não tinham esperança de ressurreição, começando no livro de Gênesis e até mesmo chegar à nação de Israel. Porque a nação de Israel foi uma nação escolhida por Deus através de Abraão. Né? Abrão no início, depois Deus muda o nome dele para Abraão, e dele Deus promete fazer uma grande nação. E esse povo se tornou o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus na terra. Então, eu quero começar o estudo no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Adão peca, que Deus fala com Adão para retornar ao pó, porque ele é pó. E aqui Deus não fala que ele vai ressuscitar. E continuando o estudo, você vai, de acordo com estudando, você acompanha na sua Bíblia, porque a Bíblia ela revela, a Bíblia ela mostra, né? A Bíblia ela mostra, ela não deixa engano. Basta você estudar com a mente voltada, né? Para conhecer, para saber o que é lei, para quem foi as leis, por que foi as leis e quem é você no contexto bíblico. Então hoje nós vamos conversar em Gênesis. Nós começamos em Gênesis 3, no versículo 19, que Deus disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque porquanto és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós sabemos que foi Deus que falou, mas nós conhecemos esta história através de Moisés. Né, que Moisés que escreveu os Gênesis, né, os 5 livros do Pentateuco, Moisés que escreveu, né, não foi escrito no Gênesis. Então, essa história do Gênesis e muitas coisas foi escrita quando Deus levanta Moisés. Já falei várias vezes isso aqui no meu canal. Quando Deus levanta Moisés para resgatar os hebreus da escravidão, que estava sendo escravo no Egito. E ali Deus vai mostrando, revelando a Moisés os acontecimentos, como foi que aconteceu, né? O dilúvio e as coisas que aconteceu antes do dilúvio. Então ali ninguém vê plano de ressurreição, né? Ninguém não vê. A ressurreição só vem há muito tempo depois com os profetas que Deus promete restaurar Israel. Meus queridos, desculpa porque hoje está meio devagar a minha voz, né? Porque estou meio resfriado, mas o desejo de deixar essa mensagem no meu canal é grande. Então, vamos continuar o estudo. Agora, Gênesis capítulo 18, no versículo 27, Moisés continua dizendo: tornou-lhe Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então, o conhecimento do pó e cinza, isso é antigo. O homem volta ao pó, o homem é pó, o homem é cinza. Agora, Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então aqui você não vê falar que há ressurreição. Todos são pó e ao pó retorna. Agora Eclesiastes, capítulo número 12, Eclesiastes 12,
Versículo 7. E o pó volta para a terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então aqui a gente vê que quando a pessoa morre ou morria, o corpo ia para a sepultura, né, para o inferno, que em muitas traduções sepultura é inferno, e o espírito volta para Deus. Aqui no passado você não vê falar que o espírito ficava retido ali na sepultura. Agora o livro de Jó, eu quero entender que foi Moisés que escreveu esse livro de Jó também. O escritor de Jó diz assim, Jó 7, capítulo 7, versículo 21, porque me não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade, porque agora me deitarei no pó. Tu me buscaste, porém eu não serei mais. Então, eu entendo que foi Moisés que escreveu o livro de Jó por causa da transgressão, né? Transgressão, a gente sabe que é transgredir a Torá, né? Então, Jó 34 também, versículo 13 ao versículo 15, está escrito: quem lhe entregou o governo da terra e quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, não fala em ressurreição. Agora, Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 20 ao 22, está escrito: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos brutos descem para a terra? Pelo que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se ao homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Então aqui, depois que morre, não tem, ele entendeu que não tem quem volte, nunca volta. Assim foi e assim é até os dias de hoje. Salmos 146, no versículo 3 e 4, o salmista diz: não confies em príncipes nem em filho de homem em quem não há auxílio. Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, nem o salmista acreditava em ressurreição. Se você vê ele falando, você vai entender que não tinha plano. Eles sabiam que o corpo ia para a sepultura após a morte e o espírito voltava para Deus. Entende? Das pessoas espiritual, porque nem todos eram espiritual. Nem todos, meus queridos, eram espiritual. Porque na terra há duas sementes, isso é fato, é notório. Essa passagem você vê mesmo que Jesus disse do trigo e do joio. Então, e assim até os dias de hoje. Agora vamos ver aqui em Zacarias, capítulo de número 12, vamos estudar do versículo 1 ao versículo 3. O que está falando? O que falou Zacarias? A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e o que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Fala o Senhor a Israel, meus queridos. Toda a promessa da restauração era para Israel, um país que estava vivendo debaixo de lei, sendo dominado e guiados por a lei. E quando Deus começa a mandar os profetas falar, como Deus começa a executar o seu plano de salvação, era para eles que estava sendo morto, apredejado, crucificado pela cruz, por causa das leis, porque eles
desobedecia às leis e por isso eles eram punidos. E Deus promete um renovo para Israel. Versículo 2: Eis que eu falarei de Jerusalém, eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Aqui você vê que Deus já promete, né, a punição para Judá, para Jerusalém, para Israel, e não para a nação. Você vai percebendo, de acordo eu vou estudando, você vai vendo, né, que tudo que fala era para Israel e para Judá e para a nação de Jerusalém, porque são todos hebreus, judeus, porque são todos descendentes de Abraão. Então, por isso que Deus promete o renovo. Agora o versículo 3: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a guerrear serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ele todas as nações da terra. Veja o juízo. Então, meus queridos, até aqui nós estudamos aqui, entendemos que não tinha plano de ressurreição. Os saduceus mesmos eles não acreditavam em ressurreição, porque a ressurreição veio muito depois, com os profetas, com as profecias, com as promessas que Deus fez a eles, a nação que era a nação escolhida por Deus, porque as demais nações que não era descendente de Abraão, era gentios, era estrangeiro em Israel. E quando Deus vê que o seu povo está sofrendo porque alguém está levando vantagem em cima deles por causa da lei, Deus promete a graça e restaurar Israel, tirar aquelas leis, julgar aqueles culpados e punir. Agora nós vamos estudar Jeremias, né? O livro de Jeremias aqui, Jeremias 23, do versículo, vamos começar do versículo 1 até o versículo 5, para nós ver já Deus falando através do seu profeta, né? Deus colocando o seu profeta ali para profetizar o acontecimento que ia acontecer em Jerusalém, em Israel. Jesus disse assim: ai de vós, pastores, ai de vós, palavrinha, 2 letras, mas com significado pesado. Ai de vós, ou seja, ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, não é o Deus do Brasil, o Deus de Israel nessa época, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, meus queridos, vocês vão entendendo que as promessas de Deus eram para eles, para a nação de Israel. 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentadas, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Então Deus faz aqui uma promessa a Israel. Aqui Deus diz que aquelas pessoas que tinham saído de Israel, tinham saído de Jerusalém por causa desses caras, desses doutores da lei que estavam punindo, lei severa contra o povo, Deus ia fazer um renovo, ia fazer um conserto, e Deus ia trazer essas pessoas de volta para Israel. Mas para isso Deus precisava fazer uma limpeza, julgar eles, os culpados, os doutores. Versículo 4 de Jeremias 23. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias,
diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e serei rei, reinará, sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Então, veja bem que aqui Deus já promete a restauração de Israel, um renovo vindo da raiz de Davi, da descendência de Jessé. Quem é esse renovo? Jesus de Nazaré. E aqui Deus diz que Ele vai executar o justo juízo. O juízo, veja bem que era para a nação de Israel o juízo, aquelas coisas de Apocalipse, aqueles relatos ali que brevemente deve acontecer. João escreve lá no seu livro, né, que é o livro do Apocalipse, no início ali no capítulo de número 1, do versículo 1 até o 3. Se você ler, você vai entender que era logo e breve, era uma coisa que ia acontecer com eles, né? Eles sabiam disso. Agora vamos ver ainda em Jeremias, capítulo de número 31, do versículo 1 até o versículo 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Veja bem, Israel, sempre a palavra Israel aparece porque era o povo da promessa, era o povo que Deus escolheu, era o povo que Deus queria que fosse, né, modelo ali para a terra, hoje para o mundo inteiro, naquela época também. Mas eles, né, chegou uma certa época, a geração vai mudando, vai vindo os mais antigos, que era mais tradicional, ia morrendo, ia vindo os novos, eles iam mudando a lei, adaptando de acordo à vontade deles. Versículo 2, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. O povo que escapou da espada achou que graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Não é darei descanso ao Brasil, darei descanso a Israel, disse o Senhor. De longe o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Jeremias 31, do versículo 1 até o 3. E todos, meus queridos, nós estamos estudando aqui, profeta falando que Deus manda ele falar. E agora ele põe em prática e vai falar e vai fazer as promessas, o juízo, como eu li aqui, como aconteceu, né? Você vai ver que aconteceu. Agora Zacarias falando, o profeta Zacarias falando também o que Deus manda. Zacarias, capítulo 12, do versículo 1 até o 3. Vamos ver, né? Não dá para fazer um estudo mais amplo. Era bom que estivesse assim, né? A gente fazer uma reunião e se reunir todos falando e chegar a um entendimento, porque é maravilhoso quando você é iluminado, quando Deus te revela a verdade na graça, você quer sair falando para todo mundo, né? Assim, ontem mesmo eu estava na casa de uma irmã do sistema e falando para ela. Ela falou, meu irmão, eu admiro muito e conheço, mas o problema é que eu já venho há muitos anos aí na religião e eu não consigo ficar fora de uma igreja. Aí eu expliquei para ela que igreja, templo, somos nós, igreja, reunião, né, eclésia, reunião de pessoas, assembleia, reunião de pessoas, não importa o lugar onde você reúne, entende? Então, Zacarias, capítulo 12, do versículo 1 até o 3, a palavra do Senhor acerca de Israel, não é acerca do Brasil, não é acerca da Itália, não é acerca da África, de Portugal, da Argentina, não é acerca de Israel, meus queridos. Tem que dar crédito, o texto como está escrito, não adianta tentar mudar o que Deus escreveu. Não, o que Deus mandou os profetas escrever. Não adianta eu falar assim, não, isso foi para nós, não foi. A palavra do Senhor acerca de Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, o que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém, veja bem para quem, um copo de atordoamento para todos os povos em redor e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. De novo Deus falando agora,
já através de Zacarias. 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a guerrear serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ele todas as nações da terra. Veja bem que repetiu em Zacarias 12. Deus chegou a um certo ponto que Deus já estava cansado daquilo que estava acontecendo. Deus, quando ele lembra da passagem de Noé, quando Deus chega a um ponto que Deus se arrepende de ter construído o mundo, de ter feito o homem, né? Deus arrependeu e depois Deus puniu e Deus exterminou todo da terra. Então tudo é dele, tudo está na mão dele, ele faz o que ele quer no tempo dele, meus queridos. Não adianta a gente falar assim, não, é porque tem que ser de nós, depende de nós. Não, tudo está na mão de Deus. E aqui, essa nação de Jerusalém, essa nação de Israel, se você pegar a Bíblia e for estudar, fazer um estudo mais aprofundado, você vai entender que tudo que Deus prometeu de juízo e de renovo, de restauração para Israel, cumpriu. O juízo cumpriu no ano 70 depois de Cristo, mas o sistema diz que não. O sistema está esperando, está ensinando que a terra vai abrir, as sepulturas vão lançar os corpos fora, onde que a mesma irmã estava me dizendo isso, e as ovelhas, né, lá ao direito, ela falou assim, nós crentes ao direito e tipo assim, os outros à esquerda. Eu falei, não, minha irmã, isso aí é conversa, não é bem assim. Isso foi para Israel, isso foi para o juiz julgar Israel, não todo mundo. Agora aqui a gente vai ver, Jesus já tinha vindo, Jesus Nazaré já tinha vindo, tinha cumprido o seu trabalho. Nós vamos ver em Mateus em diante, tinha cumprido o seu trabalho. Aqui Jesus já fala com eles, Jesus de Nazaré já falando agora o que ia acontecer com ele. Mateus capítulo de número 7, do versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? Ou seja, expulsamos demônios? Duas perguntas. E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Naquele dia eles iam falar com Jesus essas coisas, né? Mas não era falar, no pensar, quando acontecesse, no pensar nas orações deles ali, já é falando com Deus. Não precisava eles gritar a Deus. Eles orando ali, eles iam pensar isso. E então Deus ia responder para ele, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, o Pão da Vida, iniquidade, pecado, entendemos que é pecado. Só que na Bíblia de Israel, de Jerusalém, vós que vives fora, ou seja, transgredindo a Torá. A Torá é a lei, as 603 leis de Israel. Agora João, capítulo 10, no livro de João 10, capítulo 10, do versículo 9 a 11. Eu sou, Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aqui Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lembra lá, e nós lemos lá, que os pastores, que Deus disse que ia punir eles, porque eles, dispersavam as ovelhas e deixavam as ovelhas quando vinham lobo. Aqui Jesus dizendo que agora eu sou o bom pastor, eu estou aqui para livrar vocês da morte, para salvar vocês dessas leis. Ainda em João 12, capítulo 12, versículo 23 e 24, respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então aqui Jesus estava falando dele mesmo, se ele não cumprisse o que foi
dito pelos profetas, porque Deus tinha mandado eles vir falar. E então ele diz: agora chegou o meu tempo, eu vou morrer e vou ressuscitar, né? O grão de trigo, ele morre, ele nasce e ele produz muitos frutos. Ele estava falando isso aqui, referindo-se a ele, né? O que tinha de acontecer já estava às portas para acontecer. João, capítulo de número 19, 29 e 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo uma esponja isopada de vinagre e lhe chegaram à boca de Jesus. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito ali. Obviamente, né, Jesus morreu ali. Então ali Jesus já tinha cumprido tudo que veio fazer. Ensinar eles a viver ainda debaixo das leis, mas viver de maneira certa, pregando o amor, né? Amar ao próximo, amar a Deus. Porque a graça, meus queridos, ela se resume em duas palavras: na fé e no amor. Então, aqui Jesus já morre e ali já começa a cumprir as profecias. Agora vamos ver Mateus 27, o que aconteceu, 27, do versículo 50 a 54. De novo bradou Jesus com grande voz: entregou o Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Então aqui é a promessa da ressurreição. Só que você não vê falar essa passagem, né? Essa passagem, você não vê falar ela lá no sistema religioso. Até mesmo na graça tem muitos irmãos aí que evitam de falar esse assunto. Mas como a restauração era para Israel, a ressurreição era para Israel, essas pessoas estavam ali esperando a promessa de Deus. E quando Jesus morre, Jesus disse que o grão precisava morrer. Que se ele morresse, quer dizer que morreu, nasceu de novo. E produzisse muitos frutos aqui. Os que estavam esperando foram ressuscitados, 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, Jesus ressuscitou primeiro e depois eles saíram. Entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Então aquelas pessoas que estavam mortas ali, esperando a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, eles também ressuscitaram. E eles andaram dentro de Jerusalém para mostrar os judeus ali, os hebreus, que Jesus era a ressurreição. Ora, o centurião, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esse centurião, ele estava lá, né, para guardar, não era fazendo a segurança de Jesus, não era nada disso. Ele estava ali porque o sistema religioso, os doutores da lei, colocaram ali para ninguém ir lá roubar e nem para deixar, não era para deixar Jesus ressuscitar, sair de lá. O centurião, o chefe, aquele que comanda 100 homens, esse é o nome dado ao centurião. Quando ele viu, ele falou: verdadeiramente esse cara era o Filho de Deus. Vamos dar continuidade agora em Mateus 28, do versículo 11 a 15. Ora, enquanto eles saíam, e eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. Quando o centurião vê aquilo ali, alguém tem que ir lá contar ao sacerdote o que estava acontecendo. E congregaram eles com os anciões e, tendo consultado entre si, deram-lhe dinheiro, muito dinheiro aos soldados. Quando eles viram Jesus ressuscitar, eles deram dinheiro, subornaram os soldados, né? Eles veem que a corrupção já não é de hoje, é uma coisa antiga. Para que eles deram dinheiro? E ordenando-lhes que dissesse: vieram de noite os seus discípulos e, estando nós dormindo, furtaram-no e se
isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadimos e vos livramos de cuidado. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos, e essa história é divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Vê, meus queridos, o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, que quando eles viram ali os acontecimentos, eles correram e foi lá falar com os sacerdotes. Falou: não, é o seguinte, pega aqui uma soma de dinheiro, vai lá e fala, né, que os soldados dormiram aí, que os discípulos vieram aqui e pegaram o corpo de Jesus. Para quê, meus queridos? Para não assumir a ressurreição. Porque eles estudavam a profecia, eles sabiam. Lembra que o centurião falou que verdadeiro ele é o Filho de Deus? Porque ele estudava a profecia, ele sabia dos acontecimentos que ia acontecer, e agora isso é realizado nesse dia, nessa noite, nesses 3 dias, isso foi acontecido. Então, meus queridos, hoje não dá para concluir o estudo todo, porque o meu sistema de gravação é limitado, mas essa é a primeira parte, esse vídeo. Na semana que vem eu vou fazer um outro vídeo da segunda parte, explicando o que aconteceu. Então, meus queridos, isso daí que aconteceu nessa época em Israel, tudo o que aconteceu de juízo final, de ressurreição, era para os judeus e não para os gentios. No próximo vídeo nós vamos falar acerca da mudança dos ensinamentos depois da obra consumada. E aqui o que aconteceu foi isso, né? A ressurreição veio, mas para os judeus. Você viu que a gente estudou de Gênesis até Salmo 146, não tinha promessa de ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição, mas com a promessa de Deus aos profetas, aí sim vem a promessa da ressurreição, mas para os judeus, para os hebreus e não para os gentios. Esta é a mensagem de hoje, este vídeo é a mensagem de hoje, nessa gravação de hoje. Não deu para mim fazer o estudo todo completo, porque é limitado aqui o meu sistema, mas semana que vem nós temos uma nova gravação. Daí em diante vamos falar dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, meus queridos, essa é a mensagem. Agradeça a Deus por estar vivo e agradeça a Deus por vocês também estar vivos, com saúde igual a mim, fazendo esse vídeo, e você